Vamos lá? Hoje eu quero trazer uma reflexão. Antes de tudo, prometo que eu não vou ser muito... não me delongarei, porque a gente tem bastante coisa, mas eu preciso pregar, até porque o foco desse lugar é a pregação da palavra. Mas o tema dessa manhã é muito ajuda quem não atrapalha. Esse é o tema. Você vai entender por quê. Na verdade, eu tinha pensado num outro tema, mas eu achei que ia ficar muito forte, ia ficar muito grosseiro. Porque hoje eu vou falar sobre um cara que tem um nome muito estranho, o nome dele é Diótrefes. E eu ia colocar no tema, não sejam idiótrefes. Mas aí eu pensei, pode ser que alguém faça algum recorte, diga que eu, né? Então, muito ajuda quem não atrapalha, eu acho que é um bom tema. E por que eu trouxe esse tema? De novo, se você frequenta essa igreja desde que a gente chegou e tudo mais, você sabe, todo culto de assembleia, que a gente vai receber pessoas, que a gente vai celebrar o crescimento da igreja, eu já automaticamente ligo o meu alerta. Por quê? Porque eu não quero ser parte de uma igreja que cresce e não faz absolutamente nada, não muda em nada o contexto da cidade, o contexto do bairro e principalmente o contexto da vida de quem está ao nosso redor. Todo o crescimento, ele é celebrado, é evidente. Ninguém em sã consciência vai dizer, hoje estou triste porque a igreja está crescendo. Se você é um crente raiz, todo o crescimento de igreja a gente celebra, sim ou não? Por quê? Porque, mas nem todos são verdade. Sim, mas eu não consigo julgar o coração. O que eu sempre celebro se tem gente se aproximando de Jesus, para mim já é motivo de festa. O grande detalhe é que nós temos que estar preparados para o crescimento em todas as áreas. Por exemplo, na área física. Tem hora que a gente, da liderança, nas reuniões, a gente entra num leve desespero. Por exemplo, de semana tem dia que eu não tenho mais sala para nada. Então a gente tem que se preocupar, tem que ter planejamento, tem que pensar em como a gente vai avançar, porque um dos inimigos de crescimento de igreja é espaço. Então veja, para hoje, o culto da manhã nem é o mais cheio, lá em cima já está teoricamente cheio. E a gente até alugou a arquibancada, porque geralmente os domingos à noite tem enchido muito, e a gente tem tido dificuldade. Na questão pessoal, a gente tem que tomar cuidado com muito mais coisa, porque são muito piores. Uma coisa é você chegar e não estar num bom lugar. Por exemplo, no dia do musical, eu fiquei sabendo que tiveram famílias que foram embora, porque estava simplesmente lotado. Não tinha o que fazer, tinha gente em pé. E aí, eu entendo quando alguém vai embora, porque pensa, sair da minha casa para ver um musical em pé, nem todo mundo está pronto. Na questão pessoal, tem a questão das relações. Quanto mais gente, melhor, mas a gente vai ter que estar pronto, por quê? Porque nós não somos iguais, porque nós somos criados de forma diferente, porque nem todo mundo está no mesmo processo de maturidade espiritual. Isso parece bobeira, mas quando a gente não pensa na realidade, eu vou repetir aqui uma frase que eu repito a vida inteira e não vou parar, a gente se esquece que quem atrapalha a igreja é crente. Quem tem o poder para derrubar uma igreja é crente. Por quê? Porque os de fora podem falar o que eles quiserem sobre a gente. Teoricamente não nos afeta. Agora, se a gente começar aqui, disputa de poder, disputa de ego, por exemplo, uma coisa que eu acho absurda, e é bom eu repetir essas pregações, porque quem está chegando já vai começar a me conhecer melhor. Eu acho um absurdo numa igreja, pessoas que não se falam. E não me importa o problema. Mas ela chutou minha cara. Jesus manda dar o outro lado da cara. Mas ela mexeu com o meu filho. Sim, a gente trata o assunto, a gente perdoa e a gente segue. Porque são pequenas fagulhas que geram grandes incêndios. São pequenos atos egoístas que fazem com que a igreja seja, por exemplo, dividida. Não, agora que o Orlando virou pastor, eu prefiro Orlando. Não, para mim qualquer um pode virar pastor. Eu prefiro o Bruno. Eu vou te dar uma dica. Prefira sempre Jesus na igreja. Todo o restante é passageiro, até porque pode ser que amanhã tanto o Bruno como o Orlando vá embora. Você vai precisar de uma nova pessoa. A igreja, se não estiver centrada naquilo que realmente importa, ela não só cresce pelos motivos errados, mas ela caminha por motivos errados. Por que a gente tem insistido muito na teia, que é o nosso pequeno grupo? Porque não tem como uma igreja do nosso tamanho pensar que no domingo a gente vai conseguir conversar com um monte de gente.
E é muito interessante, porque eu comentei isso essa semana. Eu achava que Guarulhos, por ser muito maior, seria mais difícil de encontrar pessoas da igreja. Errei feio. Porque em Mogi, veja, quando eu saio da PIB de Mogi, a gente era 1.700 para uma cidade pequena. Em todo lugar tinha alguém. Mas eu descobri que na PIBG também, vocês estão dominando o mundo ou estão me vigiando. De duas, uma. Essa semana eu fui para academia porque eu voltei a malhar sério. Quem é da Gaviões sabe. Cola aí de manhã que nós estamos aí. Não todo dia, mas quando dá eu vou. Não sorria. Eu cheguei, acho que na sexta-feira. Eu cheguei na academia, eu estacionei o carro junto com um outro irmão. Quer descobrir que é irmão agora? E aí eu vi que ele estacionou o carro, abriu o carro dele e ficou me olhando. Aí eu pensei, eu desço do carro ou não desço do carro? Eu falei, mas não vai estacionar aqui, pá. Porque meu medo não é nem levar meu carro. Meu medo é que seja, sei lá, algum extremista aí de uma religião que tá para me matar, sabe? Não que ia ser legal morrer como mártir, imagina. Eu já falei isso, né? E minha foto lá. Morre pastor na academia. O duro vai ser a pessoa ver a minha foto gordo e falar, na academia? Mas ok. E aí o rapaz desceu do carro e falou assim, você não é o Bruno? Falei, sou o Bruno. Ele falou, rapaz, eu comecei a ir na PIBG. E aí, ó, calma. Se minha mãe tivesse aqui, ela tinha infartado de novo. Ela falou, meu Deus, se eu cair aqui vai dar um trabalho. Mas tá tudo bem, tô salvo. E aí ele falou que estava vindo na PIBG, e que tal, e que ele tem um filho de 2 anos e meio, e a esposa, e não sei o que. E ele falou, e domingo passado, pastor, eu levei meu filho, e aí tinha um menino lá, e ele não lembrava o nome do menino, porque o domingo passado o pastor Marcelo ficou no culto. Aí eu falei, o Evandro, ele falou, o Evandro, meu Deus, pastor, e não sei o que, e o domingo, e a Bíblia. Ele estava radiante. Eu acho que a gente ficou uns 20 minutos no estacionamento. Meu irmão, a gente não pode perder isso, não é só porque eu sou o pastor. É porque enquanto a gente tiver uma fama de igreja que acolhe, que cuida, as pessoas terão prazer de encontrar conosco. Agora o oposto também é verdadeiro. Começa a querer ser uma igreja de gente insuportável, para ver se a nossa fama não cai rapidinho. O domingo passado, que eu juro, eu ainda comentei com a Ellen que eu fiz o recorte do culto, para que a gente da PIBG celebrasse aquele momento engraçado. Porque o menininho foi muito inocente. Padre, você é muito legal. E vocês são muita zoeira. Tá todo mundo me chamando de padre agora. Tudo que eu posto é Deus abençoe padre. E aí, eu fui dialogar com o menino, porque, poxa, é uma criança. E eu gostei muito mais do legal, porque chamar de padre não me ofende. Aí eu postei pra gente rir. Meu irmão, um monte de gente mandando mensagem dizendo assim, que lugar acolhedor. Olha como trata a criança. Eu fico imaginando, o que os pastores estão fazendo por aí? Porque não é óbvio o que aconteceu domingo? Ou será que as pessoas pensam que um pastor fala assim, padre, você é legal, padre é tua mãe. Poxa, eu peguei a essência do que ele quis dizer. E esse movimento parece bobeira, mas não é. Irmãos, lembrem-se de uma coisa. Isso aqui é a junção de pessoas pecadoras que foram acolhidos por um Deus santo e que agora trabalha no nosso caráter, moldando quem nós somos, para que um dia alcancemos a estatura de varão perfeito. Ponto. Mas se juntar nós tudo, não dá nada. Eu vou repetir o que eu tenho dito para você entender. Aqui dentro ninguém presta. Ah, eu presto, não presta. O que nós temos de bom é que a graça de Jesus recai sobre nós e nos dá a oportunidade de sermos o que sem Ele jamais seríamos. Então, o que eu quero falar sobre essa questão de muito ajuda quem não atrapalha é sobre esse movimento de nós estarmos atentos. Porque veja, um dos motivos da igreja continuar crescendo é porque quando as pessoas chegam aqui, elas são alcançadas primeiramente pelas pessoas que estão no caminho. É porque elas estão ouvindo relatos de pessoas que passaram por aqui e foram curadas e transformadas, e não por mim, não pelo Tiago, não pelo Orlando, mas por Jesus de Nazaré. E ao serem curadas e transformadas, elas começam a falar desse Jesus. Recentemente, no último Conecta, eu vim para a janta, que eu sempre venho com a minha família, porque esse momento é o momento da gente conhecer quem está chegando. O Orlando às vezes faz isso, o Tiago, a Giza, a gente vem para sentar e bater papo. E aí eu sentei numa parte da mesa que tinha acho que umas 6 pessoas que estão tudo ali.
E eu achei que eles eram amigos da jornada. Aí eu falei, vieram de onde? Não, a gente não se conhecia não. Eu falei, e essa intimidade toda aqui? Foi no Conecta. Aí eu falei, no Conecta vocês já estão assim? Já. Porque Jesus tem a doce mania de nos apresentar os amigos dele, para que a nossa caminhada fique mais leve. E aí, se você puder, eu quero fazer com que você entenda que o problema de gente que estraga a igreja não é de hoje. Tem gente que tentando estragar a igreja de Jesus desde que ela existe. Abra sua Bíblia no livro de 3 João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouquinho antes de Apocalipse. 3 de João. E hoje você vai ter que abrir ou ver se tem alguém do lado aí, porque a gente está sem projeção. Geralmente o texto é expresso aqui. 3 de João. Se você achou, diga achei. Se você não achou, diga me espere. Você que ouviu a pessoa falando me espere, ajuda ela a achar 3 João. Vai lá para o finalzinho, Apocalipse, Judas, 3 João. E aí você chega rapidinho. Podemos? Obrigado, Raquel. Podemos? Bora. A minha versão, NVI, diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de lhes serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram sem receber ajuda alguma dos gentios. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade a irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Tenho muito que lhe escrever, mas desejo fazê-lo com pena, não com pena e tinta. Espero vê-lo em breve, e então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde aos amigos daí, um por um. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele, que tem esse poder sobrenatural. E você vai poder dizer que em 2025 você já leu um livro da Bíblia. Você acabou de ler o livro inteiro de 3 a João. Vamos lá de um pouquinho do que está acontecendo. A gente está diante de uma carta, que é uma carta que a gente vai chamar de carta de recomendação. E essa carta é a carta que João está enviando para que fosse recomendado um missionário, que é um missionário de forma itinerante, que precisa ser alojado por uma igreja local, enquanto ele fazia um serviço naquela região. O apóstolo João, que aqui também é chamado de presbítero, ele escreve a segunda carta, e aí para você fazer um paralelo, você que gosta, entre a segunda e a terceira carta de João, a segunda carta ele escreve para alertar sobre o perigo dos falsos mestres. Na terceira, ele adverte sobre perigos dos falsos líderes. Na segunda carta, os falsos mestres apelavam para o amor, mas negavam a verdade. Quando a gente chega na terceira carta, o falso líder, ele tenta apelar para uma verdade, deixando de lado o amor.
Enquanto a segunda carta coloca no aspecto negativo a hospitalidade, na terceira ele está colocando como lado positivo. E então a gente está numa carta que ele está ensinando, e uma das palavras-chave dessa carta, se você gosta de anotar, é testemunho. O João está deixando claro a importância do testemunho, porque a vida cristã não se resume somente ao que dizemos, mas também ao que fazemos. Ou seja, o João está alertando sobre esse risco, que o nosso testemunho vai corroborar ou contradizer a nossa fala. E aí, irmãos, lembre-se de uma coisa: todo cristão é uma testemunha. O que a gente precisa resolver é se nós somos uma boa ou uma má testemunha. Então a gente está nesse livro, onde tem aqui os 3 nomes: o Gaio, o Diótrefes e o Demétrio. E aqui o João está tratando isso, por quê? Só para você entender um contexto geográfico até. Era muito comum nesse tempo que as igrejas, elas fossem nos lares, elas aconteciam nos lares. Então, era muito comum você ter essa questão da hospitalidade, por quê? Porque no movimento de um missionário, de um pastor itinerante, era importante você receber as pessoas. Ah, mas não tinha hospedaria? Sim, nesse tempo, era muito comum naquela região que todo movimento de hospedaria fosse também um bordel. Era muito comum. Então, para não correr o risco, eles se hospedavam na casa daqueles que faziam parte do reino, para que o trabalho avançasse. E aí a gente está diante de um texto que vai mostrar a diferença de um crente que entendeu essa parada de igreja e de um que é crente e se acha demais. Então, o que eu quero trazer para a gente hoje é esse olhar clínico, uma vez que nós estamos nos tornando uma igreja que cresce muito, para que a gente tenha o foco naquilo que realmente importa, para que nós não sejamos vítimas desse movimento de uma igreja que cresce, para que a gente não fique dizendo assim: ah, mas a culpa é da igreja que cresceu. Não, não há culpa. Aqui, se cada um fizer a tua parte, só tem um problema: não vai parar de crescer. Eu já falei, né, toda vez que vai começar o Conecta, mas em breve eu vou acertar. Eu sempre acho que o Conecta vai ficar entre 40, 60 pessoas, que já é um bom número. E aí, geralmente, quando está quase para começar, eu falo: Helena, estamos com quantos? Aí, geralmente, ela fala: 65. Aí eu falo: beleza, vai acabar em 65. Aí começa o Conecta, eu falo: e aí, como é que foi a turma? Foi bom, deu 152. Aí eu falo: onde estava o restante guardado? Não sei se a Helena tem na manga, sabe, alguns nomes que ela fala: vai lá. Se vocês forem contratados do teatro, eu vou descobrir. E aí eu quero que a gente, então, nessa manhã, porque a gente vai terminar essa manhã celebrando o que Deus tem feito, mas eu quero que a gente comece a pensar no que depende de nós, como que a coisa tem acontecido. Aquilo que está nas nossas mãos, o que a gente tem feito. E para isso, eu vou falar sobre os nomes que estão aqui. E eu quero começar, então, no primeiro ponto, a falar sobre Gaio e Demétrio, que eles estão aí do 1 ao 8, e no 12, o Demétrio aparece. Olha como é bonito, irmãos. Com calma, agora imaginando essa carta de alguém para um outro alguém com muito apreço. O presbítero ao amado Gaio, a quem amo na verdade. Olha como João começa: amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Aqui não tem referência profunda, mas alguns vão dizer que o João começa assim porque possivelmente ele não estava bem. Ele era uma pessoa de bom testemunho, mas a saúde estava um pouco complexa. Muito me alegrei ao receber a visita de alguns irmãos que falaram a respeito da sua fidelidade, de como você continua andando na verdade. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Filhos aqui também é importante. É uma figura de linguagem do tempo, tá bom? Gaio não é filho de João. Mas é aquela figura de linguagem que até alguns pastores têm essa mania bonita de chamar de filho, porque tem a ver com a questão de ser filho na fé e tudo mais. Amado, você é fiel no que está fazendo pelos irmãos, apesar de eles serem desconhecidos. Eles falaram à igreja a respeito desse seu amor. Você fará bem se os encaminhar em sua viagem de modo agradável a Deus, pois foi por causa do nome que eles saíram, sem receber ajuda alguma dos gentios. É por isso
Pois, nosso dever receber com hospitalidade a esses irmãos, para que nos tornemos cooperadores. E aí o 12, quanto a Demétrio, todos dão bom testemunho dele, inclusive a própria verdade. Nós também damos, e você sabe que o nosso testemunho é verdadeiro. Então, olhando para esses dois, eu quero te lembrar de algumas coisas primeiro, que nós precisamos para uma igreja efetiva. E a primeira coisa é que quando nós estamos centrados na palavra de Deus, nós geramos bons testemunhos de fidelidade e de verdade. Meu irmão, é clichê, eu sei, mas eu tenho que falar. Olhando para isso, para a forma que o João está falando do Gaio, pensa comigo se fosse alguém referenciando você ou a mim. O que teriam para dizer de nós? Uma carta falando sobre aquilo que estão ouvindo a nosso respeito. Essa fidelidade de testemunho, essa fidelidade com a verdade, faz com que as pessoas, ao falarem sobre nós, elas tenham alegria. E uma das coisas que o crente tem deixado de lado é o testemunho. Meu irmão, nós precisamos começar a entender que a nossa vida é uma das poucas Bíblias que o mundo vai ler. Porque as pessoas odeiam igreja, elas odeiam Bíblia, elas odeiam crente, mas elas são obrigadas a conviver com a gente. E o nosso testemunho indica quem nós servimos. Ontem, a gente, apesar de estar sendo um fim de semana cheio de coisa, fomos participar de um podcast, eu e o Orlando. Tem um podcast novo aqui na cidade e chamaram nós dois para ser entrevistado no podcast. Para falar sobre a relevância da igreja na cidade. É mais ou menos esse o assunto. E é tão legal, porque primeiro que a gente está feliz demais, a gente está insuportável. Se você não gosta de gente feliz, não anda com a gente. A gente está sorrindo. Essa semana a gente fez um velório. Saímos do velório glorificando a Deus pela oportunidade de pregar. E essa semana foi a primeira vez que eu vi Tiago empolgado no velório com o teclado. E quase a gente teve uma oração em hebraico aqui no culto e uma outra oração no velório. Ele deu a nota e começou. Cantou, aí fez assim pro menino do velório. Fale o que você tem para falar aí da sua sogra. Ó que perigo. Mas Deus sabia que ali podia. Na hora eu fiquei com um pouco de medo. Eu falei, isso não se faz. E o menino começou. Ela era uma mãe. Sabe quando vai te aliviando? E eu pensei, louvado seja o nome do Senhor. O Tiago tem uma sensibilidade melhor que a minha. E aí começou a rolar um testemunho bonito da mulher tal. Mas aí, chegamos no podcast, a relevância da igreja na cidade e tudo mais. Quando a gente passa da porta, chega ele, agora todo arrumado. Ontem foi de camisa xadrez, bonitão. Foi cumprimentar o dono do podcast e o rapaz fez, você eu já conheço. Aí eu pareci o pai, eu falei, continua. Ele falou assim, eu já vi você evangelizando no Lago dos Patos. Meu irmão, quase que eu falei, eu não vou no podcast. O podcast é Orlando e você. O cara todo feliz, ele falou assim, você não vai lembrar de mim. Mas teve um dia que eu inclusive parei para conversar com você, para saber de qual igreja você era. E ainda fez assim, e continua no Lago dos Patos. Aí o bicho cresceu, falou, uma vez por mês eu tô lá. Agora como pastor Orlando. Se a voz já era legal sem ser pastor, Marcão, imagina agora. Eu tô doido para ver ele pregando com a nova voz de Deus agora de pastor. E Deus disse, que incrível. Meu irmão, agora pensa o contrário. Pensa o contrário. A gente chega no podcast, aí o cara vai falar assim, Orlando, você é crente, Orlando? Meu irmão, o dia que o irmãozinho chamou ele aqui de carreirinha do pó, eu já quase infartei. Vocês lembram? Ele foi falar, eu já peguei ele no colo, eu entendi, Orlando é o carreirinha do pó. Eu falei, pronto, o cara veio revelar que o nosso ministro aqui é o que está acontecendo. Esse testemunho de verdade e de fidelidade é o que faz com que as pessoas tenham orgulho de servir com a gente no reino. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã precisa ser um exemplo não só aqui dentro. Porque antigamente eu estava pregando assim, né? Aqui dentro é fácil, eu quero ver lá fora. Retira tudo. Até aqui tem gente que não consegue dar testemunho. Começa aqui, para que seja verdade lá. É ser testemunho de bondade e de verdade aqui, para que reverbere lá. Então esse negócio de ter bom testemunho é o que faz a gente não ter vergonha de dizer, sou crente, sou lá da igreja da PBG,
Jesus mudou a minha vida. Porque sem isso, nós geraremos coisas que frustram o coração das pessoas. A segunda coisa desses dois meninos é o exemplo de amor, que está lá no verso 6. Exemplo de amor, e por que ele está sendo um exemplo de amor? Porque ele cuida de pessoas. Meu irmão, deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus. Aqui o contexto é de pessoas itinerantes que precisam de hospitalidade. O nosso contexto é, está chegando gente de todo tipo e nós não temos o direito de julgar a história do outro. Tem gente que está chegando aqui no 220. Quem está no grupo de batismo sabe, com todo respeito a quem já se batizou, eu nunca vi um grupo de batismo tão animado. De gente que está assim, não, eu preciso me batizar, porque eu tenho que batizar, e não sei o quê. Eu vou até contar da menina, né? Vocês estavam no grupo, vocês vão concordar comigo. Tem uma querida desse grupo que estava grávida, estava. E aí ela falou assim para mim, pastor, tem um risco. O risco é de que nasça na hora do batismo. Aí eu falei, que tranquilo. Tanto é que ela já tinha perguntado se aqui tinha médico, se aqui tinha enfermeiro. Aí eu ainda brinquei, eu falei, a gente já te batiza e já apresenta o bebê, é 2 em 1. E bebê na água se dá bem. Aí essa semana, nasceu o filho. Mas quando ela mandou a mensagem no grupo, eu comecei a rir. Porque ela mandou assim a mensagem, infelizmente não vou me batizar, meu filho nasceu. E a cara? Aí eu falei, eu acho que o emoji não está combinando com o negócio. Tanto é que eu corri lá e falei, que bom, glória a Deus, tal. Mas, claro, um filho é muito melhor que um batismo nesse aspecto. Batismo a gente faz outro dia. Mas você entende a intensidade? Certeza que na cabeça dela era assim, o batismo é dia 4, ele nasce dia 5, está todo mundo bem. Ela vai ficar para o próximo. Essa intensidade tem a ver com o amor que a pessoa chega. Mas nem todo mundo chegou que nem ela. Tem gente que está sentado nos bancos dessa igreja e fizeram a seguinte oração: é a última chance, Jesus, que eu tenho para dar, porque na igreja eu só me arrebento. Que já chegou aqui com um monte de trauma. E os traumas, irmãos, de dentro da igreja, não é trauma de fora, é trauma de pastor, é trauma de líder, é trauma de gente que não tem o que fazer da vida. Eu e o Guerra ouvimos uma história recentemente de uma pessoa que disse que por causa da religião, a mãe deixou sem comer. Tem noção do que é isso? Então, se a gente não estiver pronto para unir as histórias e permitir o processo de cura, que é o que o amor nos dá, nós faremos desse lugar um lugar de briga. Tem gente que vai ter que ficar sentado um pouco mais tempo no banco para ser curado e restaurado. Tem gente que não vê a hora de começar a trabalhar. Tá aí Tamires, acabei de ver, o olhar bateu. Chegou no auge. Aí já fez musical, já cantou, veio de outra igreja batista, a gente já conhece, ela é uma das líderes do Radical, mas canta e tal, já chegou pronta. O famoso de Guarulhos, já cantou no coral. Agora tem gente que precisa do nosso amor, sabe por quê? Porque está ferido. Então crente que não tem um amor bem resolvido, ele é um problema para a igreja de Jesus. Tenha calma com o erro dos outros, da mesma forma que Deus tem com o teu. Porque as pessoas vão errar, elas vão falhar. Então esses meninos, eles são isso tudo. E a última coisa que eu destaco sobre eles, está no verso 8, eles são hospitaleiros, ou seja, eles sabem receber as pessoas em casa. Pegou? E aqui, você pode levar para sua casa, normal, mas isso aqui é uma das nossas casas. Receber as pessoas bem aqui é a nossa obrigação. Ah, mas eu não estou bem hoje. Ou fica calado ou fica em casa. Porque tem gente chegando precisando do teu abraço, do teu sorriso. Eu nunca, juro, eu não estou falando isso porque eu sou daqui. Em 2 anos aqui que eu vou completar terça-feira, sempre que eu ouço a palavra PIBG, a palavra acolhimento vem na frase. Lá eu fui acolhido. Eu fico me lembrando do que o ateliê da PIBG tem gerado nesse lugar. Que as pessoas acham que vieram para cá só para fazer boneca. Elas estão sendo curadas. Às tardes de quinta-feira, além de fabricar boneca, e aliás, elas estão com um pedido de boneca de 1.100 bonecas. Você que pode doar lã, procure as meninas do ateliê. Elas estão sendo curadas, sabe por quê? Porque a gente é interessado em ouvir o que elas têm para dizer. Hospitaleiro. Falar seja bem-vindo porque a casa é nossa, é uma coisa que deveria ser obrigatório para a gente.
Não é legal quando alguém chega ferido e diz, eu fui curado nesse lugar, sim ou não? É uma bênção. Então, tanto Gaio quanto Demétrio são esses exemplos de bons testemunhos. Mas, a gente vai para o ponto 2, que é o bendito do Diótrefes. E olha que interessante, na mesma carta, a partir do verso 9 até o 11, escrevia à igreja, olha isso, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele para o que está fazendo com as suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos, impede os que desejam recebê-los e os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus, aquele que faz o mal não viu a Deus. Pouco se sabe sobre Diótrefes. O significado do nome é filho adotivo de Zeus, o que já traz uma sugestão aqui para a gente de que ele venha de uma descendência grega e que ele é um líder. Agora, o problema não é o nome e nem o que ele exerce. O problema é o que ele faz. E aí, o verso 9 já começa arrebentando, porque diz, ele gosta de ser o mais importante da igreja. Ou seja, um soberbo. Meu irmão, talvez você ainda seja membro, está chegando agora, vai se tornar membro, mas o Diótrefes, ele é aqueles caras que usou da liderança para revelar o caráter que ele tem. Eu já falei, eu vou repetir, e vou repetir quantas vezes eu precisar. Aqui dentro tem um único importante. Um único. O Benício está com uma mania lá em casa agora, de falar, ele ainda não sabe entender o que é ser um pastor, tá? Então calma, meu filho só tem 5 anos, não julgue. Não ponha meu filho na cruz, em nome de Jesus. Tô brincando. Ele chegou pra gente 2 vezes essa semana, eu não sei qual era o assunto da igreja, ele falou assim, ué pai, por que você não resolve? Você é o dono? Aí eu falei, eu sou o dono do quê? Ele falou, da igreja? Eu falei, eu sou o dono? Você não é o pastor? Eu falei, quem falou que o pastor é dono, filho? Aí ele fez, então é o tio Guerra? Eu falei, não, Jesus. Isso foi na semana. Aí hoje foi hoje, né? Foi ontem à noite. Mas aí a mãe cuidou. Eu acho que ela viu que eu já tinha tentado. Aí ontem à noite, você lembra qual era o assunto? Era ele estava querendo pedir alguma coisa. Ah, por que não faz tal coisa? Eu falei, filho, porque não é assim. Mas é você que é o dono e manda na igreja. Aí a Ellen chegou com todo amor e falou, querido, papai não manda na igreja. Papai é só o pastor da igreja. Só que você vê que ele ouve falando assim, rapaz, eu acho que ele é meio frustrado. Ele fala assim, eu achei que eu ia dominar todo aquele negócio ali. Eu acho que ele já tem o senso de herdeiro, sabe? Acho que ele pensou, porque se meu pai é o dono, eu sou o dono. Se meu pai morre, eu seguro. Tio Orlando é parceiro, a gente divide tudo. Mas você percebe? Ele é uma criança, eu entendo. De adulto eu não entendo, não. Quem muito se acha é porque está perdido. Está querendo ser o mais importante. Por quê? Porque você sabe teologia? Isso, irmãos, é muito louco. Porque aqui a gente aumenta a gama. Tem gente que se acha mais importante porque está aqui há mais tempo. Não aqui, tá bom? Fica tranquilo. O bom de pregar isso aqui é quando está todo mundo bem, tá bom? Então não é indireta. Tem gente que acha que é mais importante porque está chegando agora. Quem está certo? Ninguém. Todo mundo perdeu o senso de servo. É Diótrefes fazer isso. É um cara que está querendo se achar. Veja, e o texto está dizendo que ele ainda quer mandar, porque ele não recebe, ele não é hospitaleiro, ele é contra quem é, e o texto vai dizer que ele os expulsa da igreja. E aí, se você pôr na sua cabeça, você vai lembrar de um monte de Diótrefes que tem por aí. Não é do meu jeito? Está fora. É comigo ou nada? Está fora. Em nome de Jesus, que nós possamos cercar e selar o nosso coração. Em que sentido? Aqui nós somos todos servos. E meu irmão, se a gente tiver coração de servo e continuar unindo forças, ninguém para a igreja de Jesus. Porque do mesmo jeito que ela tem um poder para atrapalhar, quando ela está unida, o diabo rala. Percebe? O problema maior da igreja não é o que acontece fora dela. É o que acontece dentro, com pessoas egoístas, pessoas que se acham.
E aí, nós precisamos trilhar o caminho do coração, dessas nossas lutas aqui dentro, dessa forma que cresce e tomando cuidado com soberba. E aqui, me permita falar uma coisa sobre essa questão da soberba e de se achar. Eu entendo que talvez seja derivado da tua história, mas nós estamos aqui mais para gerar cura do que completar e continuar aquilo que fizer errado com você. Não, mas na minha casa eu sempre fui o principal, mas aqui não é a tua casa. Não, mas o meu jeito de viver é assim. Pois é, todo mundo aqui tem um jeito de viver todo esculhambado. Jesus veio e mudou quem nós somos, e hoje a gente entende que é tudo sobre Ele. Permita que Jesus molde o seu caráter. Permita que Jesus faça com que você entenda que servir é precioso. Tem um livro aqui que o ano passado eu falei muito sobre ele, A Revolução do Voluntariado, do Bill Hybels. O que chama atenção nesse livro não é simplesmente a importância do voluntariado, mas é o Bill Hybels colocar na narrativa pessoas que eram milionárias, pessoas que tinham muito poder, mas que ao servir na igreja descobriram a essência da vida. Ao lavar um prato, ao ajudar alguém, ao montar uma cesta, ao fazer uma campanha para cuidar de pessoas, eles encontraram o propósito para continuar vivendo. Então, que em nome de Jesus, a gente não atrapalhe aquilo que o Senhor vai fazer. E aí eu quero falar sobre duas coisas aqui no Diótrefes. Cuidado, nós que já estamos aqui dentro, cuide do coração com quem já está aqui. Abra a possibilidade de mais pessoas fazerem parte do seu grupo. Não, eu já falei, eu não sou contra a panelinha na igreja. Eu acho que todo mundo tem uma panelinha, não tem como. Eu só peço que você não coloque tampa. Deixa mais pessoas do perfil fazer parte da panela. Você é da tecnologia? Põe a galera da tecnologia junto. Você é do time dos nerds? Vai chegar um monte de nerd. Você é do time que gosta de teologia? Vê quem está chegando. É do ateliê? Você gosta de churrasco? Não importa. Atrele, cuide dos que estão aqui dentro. Para que juntos, então, a gente vai começar a cuidar daqueles que estão chegando. Permitindo que nada desvirtue o nosso ser. Se estiver no plano do Senhor, que você seja um líder dessa casa, não perca a essência de quem você é. Porque liderança tem poder de revelar caráter. Liderança tem poder de pôr para fora coisas que a gente está escondendo das pessoas. Ame as pessoas como Jesus amou. Aquilo que eu disse ontem na consagração do Orlando, quando preguei em Atos 20 e 28. Cuide de você, cuide das ovelhas que o Espírito Santo te deu e lembre-se que essas ovelhas foram compradas com um alto preço. O sangue do Filho de Deus. Então que nós possamos ser a esperança, a resposta para aqueles que estão precisando ser curados. Por que ano da comunhão? Porque a gente não vai ficar com esse discurso de que igreja que cresce não tem comunhão, não tem cuidado. Mentira, tem. Só não dependa de 4, de 5 pessoas. Lembre-se que todo mundo aqui dentro é um pouco ovelha e um pouco pastor. Todo mundo aqui dentro tem que ser cuidado e tem que dar cuidado. Se você estiver numa fase boa, certamente alguém já te chamou para um café pedindo, me ajuda. Se você estiver numa fase mal, talvez você não queira falar comigo, com o Orlando, com o Tiago, com o pastor Marcelo, mas você tem algum amigo que vai cuidar do teu coração. Para que a gente não queira ser o Diótrefes, que se acha tanto, que vai prejudicando aquilo que o Senhor tem para fazer. Porque eu encerro dizendo, lembre-se de uma coisa, Ele vai fazer de qualquer jeito. Amém, igreja? Ele vai fazer. O fato é se queremos participar e o quanto queremos participar. Eu encerro com os versos 13 a 15. Tenho muito que lhe escrever, mas não desejo fazê-lo com pena e tinta. Espero vê-lo em breve. E então conversaremos face a face. A paz seja com você. Os amigos daqui lhe enviam saudações. Saúde os amigos daí, um por um. Quem tem bom testemunho, gera sempre uma saudade e um desejo de que estejamos juntos de novo em breve, para seguir aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos. O detalhe, pastor, então qual que é o segredo para estar crescendo e continuar crescendo? Primeiro é não ficar preocupado com o crescimento. É fazer com que seja orgânico. Segundo, é continuar fazendo com que pessoas amem Jesus de tal forma que sempre vão querer trazer mais pessoas para cá. Sempre vão querer convidar mais amigos para cá. Sempre vão querer entender, demonstrar que Jesus continua sendo absolutamente tudo que a gente precisa para seguir a jornada. Amém, queridos? Você pode fechar os seus olhos? Eu quero encerrar, antes de ir para a ceia, eu quero orar por você. E essa oração, claro, de uma forma rápida, mas eu queria que você, ao fechar os seus olhos, pensasse sobre esse movimento da vida, o que você tem feito.
Se fosse para alguém escrever essa carta e falar sobre você, sobre mim, o que diriam? O que seria falado sobre o nosso caráter, sobre o nosso testemunho? Bom caráter, bom testemunho, amigo, hospitaleiro? Ou será que falariam assim, não, o Bruno se acha. Bruno, ele acha que ele é o melhor. Orlando, não, Orlando é uma mentira. É tempo de avaliarmos o que estamos vivendo e fazendo. Esse lugar aqui foi e sempre será sobre Jesus, o verdadeiro dono de tudo que acontece aqui. Se isso aqui cresce, é glórias a Ele. Se diminui, a culpa é nossa mesmo, que tem erro nosso. Se está acontecendo um movimento sobrenatural de pessoas sendo curadas aqui, não é porque estão se encontrando com o Tiago, não é porque estão sendo ministrados pelo Orlando, é porque estão passando pelo caminho de Jesus e recebendo algo que só Ele pode dar, sem frescura. Uma igreja simples, de pessoas simples, que entenderam que esse Deus que é santo, também é simples. Então que possamos refletir o que estamos fazendo, o que estamos gerando, aquilo que está confiado nas nossas mãos. Como que eu tenho tratado as pessoas que caminham comigo? Eu sou grosseiro? Se eu não estiver na ponta, eu não participo? Se não for algo que venha a me evidenciar, eu tenho parado com as questões de briga? O que você tem feito quando alguém tem para falar algo da tua jornada? É tempo de refletirmos para que o Senhor continue sendo o centro e a verdade desse lugar. Obrigado, Jesus, pela tua igreja. Obrigado pelo privilégio de fazer parte dela. E eu quero aqui dizer mais uma vez, eu amo a tua igreja. Eu amo ser parte da tua igreja. Eu amo ter sido encontrado pelo Senhor para fazer parte desse movimento. Quero pedir que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor faça de nós servos que têm bom testemunho, com a verdade, com a fidelidade, com a hospitalidade. Que possamos ter o nosso coração quebrantado na tua presença. Que possamos viver de forma a que quando tiverem algo para falar sobre nós, seja algo bom, positivo, que glorifique o teu nome. Tire de nós toda a soberba, toda a altivez. Tire de nós tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Gere em nós coração de servo. Faça-nos lembrar todos os dias que isso aqui só acontece porque o Senhor mandou o seu Filho Jesus na cruz, lugar que era nosso. Que possamos entender, Senhor Deus, que aqui é tudo sobre o Senhor. Não há mérito humano, há graça. Que possamos estar preparados para curar os que estão feridos. E que possamos estar preparados para pedir ajuda para sermos curados. Para que a caminhada seja um reflexo de comunhão, evidenciando o seu nome, evidenciando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Devolva a dignidade, devolva a vida, devolva sobre nós aquilo que a gente precisa para não desistir da jornada. Faça nesse lugar tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.